Uma produção Domínio Público Audiolivros de Norman Vincent Peale. O poder do pensamento positivo. Narração: Jaime Maciel. Acredite em si. Confie nas suas capacidades. Sem uma confiança humilde, mas razoável, nas suas próprias capacidades, não poderá ser bem-sucedido ou feliz. Mas com uma autoconfiança resoluta, alcançará o sucesso. Sentimentos de inferioridade e desadequação impedem a concretização dos seus sonhos, ao passo que a autoconfiança permite alcançar a realização pessoal e o sucesso. Tendo em conta a importância desta atitude mental, este livro vai ajudá-lo a acreditar em si e a libertar o seu poder interior. É impressionante o número de pessoas infelizes que se sentem debilitadas pela doença comumente designada por complexo de inferioridade. Mas apesar de sofrer dessa aflição, quando são tomadas as medidas adequadas, ela pode ser superada. É possível desenvolver uma confiança criativa em si mesmo, uma confiança justificada. Após um discurso proferido perante uma plateia de empresários, num auditório municipal, encontrava-me no palco a saudar as pessoas quando um homem se aproximou de mim e, com uma intensidade invulgar, me perguntou: "Posso falar com você a respeito de um assunto extremamente importante para mim?" Pedi-lhe para ficar depois de os outros saírem e, em seguida, nos dirigimos para os bastidores, onde me sentei. "Vim a esta cidade para fechar o negócio mais importante da minha vida", explicou-me. "O sucesso deste negócio é tudo para mim. Se fracassar, será o meu fim." Sugeri que ele se descontraísse um pouco, que nada era assim tão definitivo. Se corresse bem, ótimo. Caso contrário, amanhã seria outro dia. "Não tenho confiança nenhuma em mim", disse-me desanimado. "Não consigo acreditar em mim. Acho que não vou conseguir fechar o negócio. Estou muito desanimado e deprimido. Na verdade", lamentou-se, "sinto-me completamente derrotado. Sou um homem de 40 anos. Por que é que toda a minha vida fui assolado por sentimentos de inferioridade, por falta de confiança e insegurança?" Escutei a sua palestra sobre o poder do pensamento positivo e queria perguntar-lhe como posso aprender a acreditar em mim. "Há 2 passos a seguir", respondi-lhe. "Primeiro, é importante descobrir o que o leva a ter esses sentimentos de impotência. Isso requer uma análise e vai demorar algum tempo. Temos de abordar as enfermidades da nossa vida emocional como um médico que examina o mal-estar físico. Não pode ser feito de forma imediata. Certamente, não durante esta breve conversa. E pode implicar terapêutica com vista a uma solução permanente. Mas para o ajudar com este problema imediato, eu vou dar-lhe uma fórmula, que vai dar resultado se você a usar. Enquanto estiver caminhando pela rua, sugiro que repita algumas palavras que eu vou lhe dizer. Repita-as várias vezes, quando já estiver deitado. Amanhã, quando acordar, repita-as 3 vezes antes de se levantar. A caminho de sua reunião importante, repita-as mais 3 vezes. Faça-o com toda a confiança e receberá força e poder suficientes para lidar com o problema. Mais tarde, se for essa a sua vontade, podemos examinar o problema de fundo. Mas, independentemente daquilo que possamos descobrir, após essa análise, esta fórmula pode ser um fator importante numa eventual cura. Foram estas as palavras que lhe ditei. "Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece." Filipenses 4:15. Ele não conhecia este versículo. Por isso, escrevi-o num cartão e pedi-lhe que o lesse 3 vezes em voz alta. Se você seguir essa fórmula, tenho certeza de que ficará tudo bem. Ele levantou-se, ficou em silêncio durante alguns instantes e depois disse-me com convicção: "Assim farei, doutor.
assim farei. Vi-o endireitar os ombros e sair para a rua. Tinha um ar patético, mas a postura que adotou ao sair porta fora revelava que a fé começava a surtir efeitos na sua mente. Mais tarde, revelou-me que aquela simples fórmula tinha feito maravilhas, acrescentando: parece impossível que algumas palavras da Bíblia consigam fazer tanto por uma pessoa. Posteriormente, decidiu fazer uma análise que revelasse os motivos das suas atitudes de inferioridade. Estes sentimentos foram eliminados através de aconselhamento científico e pela aplicação da fé religiosa. Aprendeu a ter fé e recebeu instruções específicas que devia seguir, que serão reveladas mais à frente. Gradualmente, alcançou um nível de confiança razoável, sólido e estável. Espantava-o o fato de ser agora um polo de atração e não de repulsa de tudo o que estava à sua volta. A sua personalidade assumiu um caráter positivo, em vez de negativo. E ele já não repele o sucesso. Pelo contrário, o atrai. Tem agora uma confiança genuína nos seus poderes. Existem inúmeras causas que explicam os sentimentos de inferioridade e muitos deles têm raízes na infância. Um executivo consultou-me sobre um jovem que pretendia promover na sua empresa. A questão é que não posso confiar-lhe informações sigilosas relevantes, o que é uma pena, porque caso contrário, eu iria promovê-lo a meu assistente administrativo. Explicou-me. Tem todas as outras qualificações necessárias, mas fala demais e, mesmo sem intenção, revela assuntos importantes e de natureza privada. Após uma análise, descobri que ele falava demais, apenas devido a um complexo de inferioridade. Para compensar essa fraqueza, cedia à tentação de exibir os seus conhecimentos. Confraternizava com indivíduos bem-sucedidos, que tinham frequentado a universidade e integrado repúblicas estudantis. Mas a pessoa em questão tinha origens humildes e nunca tinha frequentado o ensino superior ou pertencido a uma república. Por conseguinte, sentia-se inferior a seus colegas em termos de instrução e estatuto social. Para conquistar o respeito deles e aumentar a sua autoconfiança, o seu subconsciente, que procura sempre um mecanismo de compensação, forneceu-lhe uma forma de elevar o seu ego. Ele tinha acesso aos círculos mais restritos da indústria e acompanhava o seu superior a conferências onde conhecia figuras de renome e ouvia conversas privadas importantes. Divulgava estas informações privilegiadas para suscitar admiração e inveja nos seus colegas, o que servia para elevar a sua autoestima e satisfazer a sua necessidade de reconhecimento. Quando o seu superior teve conhecimento da causa deste seu traço de personalidade, sendo um homem afável e compreensivo, fez ver ao jovem as portas que as suas capacidades podiam abrir na empresa. Disse-lhe ainda que o seu complexo de inferioridade alimentava a desconfiança que sentia em partilhar materiais confidenciais. Este autoconhecimento, em conjunto com a prática sincera das técnicas de fé e oração, fez dele um recurso valioso para a empresa. Os seus verdadeiros poderes foram libertados. Talvez consiga ilustrar a forma como muitos jovens desenvolvem um complexo de inferioridade através de uma referência pessoal. Quando era mais novo, eu era extremamente magro. Era muito enérgico. Fazia parte da equipe de atletismo. Era saudável e rígido como um cachorro, mas era magro. Isso incomodava-me porque não queria ser magro. Queria ser gordo. Chamavam-me de magricela, o que muito me contrariava, uma vez que preferia que me chamassem gordo. Queria ser entroncado, forte e gordo. Fiz de tudo para engordar. Tomava óleo de fígado de bacalhau, batidos, devorava milhares de sundaes de chocolate com natas e frutos secos, bolos e outras sobremesas, mas nada disso me afetava. Continuava magro e passava noites em claro a pensar e a sofrer por causa disso.
continuei a tentar engordar até os 30 anos, quando subitamente... Se engordei, rebentei pelas costuras. Nessa altura, tornei-me inseguro por ser tão gordo e acabei por ter de perder uns 20 quilos com igual sofrimento, de modo a conseguir ter um peso adequado. Em segundo lugar, para concluir esta análise pessoal de que dou conta, apenas porque pode ajudar outros a entender o funcionamento dessa doença, era filho de um clérigo, fato que estava sempre presente na minha vida. Todos os outros podiam fazer o que lhes apetecesse, mas se eu tivesse um deslize mínimo, é o filho de um pregador. Daí não querer ser filho de um pregador, pois os filhos dos pregadores têm a obrigação de ser bonzinhos e piegas. Eu queria ser conhecido como durão. Talvez seja por isso que os filhos dos pregadores têm a reputação de problemáticos, já que se revoltam contra o fato de serem constantemente conotados com a igreja a que pertencem. Jurei que nunca seria um pregador. Além disso, nasci numa família em que quase todos os membros eram oradores públicos, e isso era a última coisa que eu queria ser. Costumavam obrigar-me a discursar em público, quando isso era algo que me aterrorizava. Já se passaram muitos anos desde essa altura, mas de vez em quando ainda sinto arrepios quando subo ao púlpito. Tive de usar todos os artifícios à minha disposição para ganhar a confiança dos poderes que Deus me concedeu. Descobri a solução para este problema nas técnicas simples de fé que a Bíblia nos ensina. Estes princípios são científicos e sólidos e conseguem curar qualquer personalidade do sofrimento causado pelo complexo de inferioridade. A sua utilização permite aos que sofrem desta condição encontrar e libertar os poderes que foram inibidos por esse sentimento de desadequação. Estas são algumas das origens mais comuns do complexo de inferioridade, que inibe a nossa personalidade. Podemos ter sido vítimas de uma qualquer violência emocional durante a infância, ou ser esta a consequência de determinadas circunstâncias, ou de algo que fizemos a nós próprios. Esta condição pode ter origem num passado nebuloso, que se esconde nos recessos mais recônditos da personalidade. Talvez tenha sido um irmão mais velho que era um aluno brilhante, que tivesse notas máximas na escola, ao passo que o leitor era apenas um aluno mediano, e era chamado à razão por isso mesmo. Por isso, acreditava que nunca conseguiria ser tão bom como ele. As notas dele eram as melhores, e as suas apenas medianas, e o leitor assumiu que nunca deixaria de ser mediano ao longo da sua vida. Aparentemente, nunca percebeu que alguns dos alunos que tinham notas medianas na escola viriam a tornar-se nas pessoas mais bem-sucedidas fora da escola. Nada garante que alguém que obtenha a melhor nota na universidade se torne a pessoa mais importante do país. Talvez as suas notas máximas se acabem assim que ele recebe o diploma, ao passo que o aluno mediano pode vir a tornar-se brilhante ao longo da vida. A solução para eliminar o complexo de inferioridade, que é outro termo para uma descrença profunda em si mesmo, é encher a sua mente até transbordar com fé. Cultive uma fé inabalável em Deus e verá que desenvolve uma fé humilde, mas firmemente realista em si mesmo. A fé dinâmica é alcançada através da oração em abundância, da leitura e da absorção mental da Bíblia e da prática destas técnicas de fé. Num capítulo subsequente, irei abordar fórmulas específicas de oração, mas quero salientar que o tipo de oração que produz a qualidade de fé necessária para eliminar complexos de inferioridade tem uma natureza particular. As orações superficiais, formais e simplistas não são suficientemente poderosas. Perguntaram a uma maravilhosa mulher negra, cozinheira na casa de amigos no Texas, como conseguia superar com maestria os seus problemas. Ela respondeu que os problemas comuns podiam ser resolvidos com orações comuns.
mas que, quando temos um problema importante, temos de rezar de forma mais profunda. Um dos meus amigos mais inspiradores foi o falecido Arlo Andrews, de Syracuse, Nova York, um dos empresários e especialistas em matérias de espiritualidade mais competentes que já conheci. Dizia ele que o problema da maioria das orações era não terem a dimensão adequada. Para obterem os resultados através da fé, dizia ele, aprendam a rezar em grande. Deus vai julgar-vos de acordo com a dimensão das vossas orações. Devo dizer que ele tinha razão, pois segundo as Sagradas Escrituras, seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Por conseguinte, quanto maior for o problema, maior deve ser a oração. Roland Hayes, o cantor, citou-me as palavras do seu avô, um homem cuja instrução não foi igual à do seu neto, mas cuja sabedoria tinha alicerces sólidos. O problema de muitas orações é não ter tração. Deixe as suas orações penetrarem bem fundo nos seus medos, dúvidas e inseguranças. Faça orações com grande profundidade e veemência, que tenham muita tração, e será imbuído de uma fé sólida e vital. Consulte um conselheiro espiritual competente e permita que ele lhe ensine a ter fé. A capacidade de ter e utilizar a fé e de libertar os poderes que ela proporciona são aptidões que, como qualquer outra, devem ser estudadas e praticadas até a perfeição. No final deste capítulo, encontrará uma lista com 10 sugestões para superar o seu complexo de inferioridade e potenciar a sua fé. Ponha em prática essas regras de forma diligente e elas o ajudarão a desenvolver confiança em si mesmo, dissipando os seus sentimentos de inferioridade, por mais enraizados que eles estejam. Mas agora, gostaria de salientar a eficiência da sugestão de conceitos de confiança à sua mente, com vista a fomentar sentimentos de autoconfiança. Se a sua mente estiver obcecada com pensamentos de insegurança e desadequação, isso deve-se obviamente ao fato de tais ideias terem dominado o seu pensamento durante um longo período de tempo. A mente tem de ser alimentada com outro padrão de ideias, mais positivas, o que só se consegue através da sugestão repetitiva de ideias de confiança. Na existência cotidiana, é necessário disciplinar o pensamento caso pretenda reeducar a mente e torná-la numa força motriz. É possível, mesmo em simultâneo com os afazeres diários, alimentar o consciente com pensamentos positivos. Vou agora falar-lhe de um homem que fez isso mesmo, recorrendo a um método singular. Numa manhã gelada de inverno, o referido indivíduo apanhou-me num hotel, numa cidade do Midwest, para me levar numa viagem de cerca de 55 quilômetros até a cidade onde ia dar uma palestra. Entramos no carro e aceleramos por uma estrada escorregadia. Ele conduzia a uma velocidade acima da que eu considerava aconselhável. Por isso, lembrei-me que tínhamos muito tempo e sugeri que fôssemos mais devagar. "Não se preocupe com a minha condução", respondeu. "Também eu costumava viver cheio de inseguranças, mas consegui superá-las. Tinha medo de tudo. Tinha medo de viajar de carro ou de avião. E se alguém da minha família ia para fora, não descansava enquanto essa pessoa não regressava. Vivia com um receio constante de que algo errado iria acontecer, e isso tornava a minha vida num inferno. Vivia atormentado por sentimentos de inferioridade e falta de confiança. Este estado de espírito refletia-se no meu negócio, e as coisas não corriam bem. Mas descobri um plano maravilhoso que afastou todas essas inseguranças da minha mente. E agora, vivo com um sentimento de confiança, não só em mim, mas na vida em geral. O seu plano maravilhoso era o seguinte. Ele apontou para 2 clipes presos no painel de instrumentos do carro, por baixo do para-brisas, e abrindo o porta-luvas, retirou um molho de pequenos cartões.
escolheu um e prendeu-o ao clipe. Dizia o seguinte: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Retirou esse cartão, embaralhou os cartões com maestria, com uma mão, enquanto conduzia o carro. Selecionou outro e colocou-o debaixo do clipe. Nesse podia-se ler: se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Romanos 8:31. Sou caixeiro viajante, explicou-me, e passo o dia ao volante em visitas aos meus clientes. Descobri que, durante a condução, temos todo tipo de pensamentos. Se o nosso padrão de pensamentos for negativo, temos muitos pensamentos negativos durante o dia, e isso, obviamente, é prejudicial para nós. Mas eu era uma pessoa assim. Passava o dia a conduzir entre compromissos profissionais com pensamentos temerosos e derrotistas. E esse era um dos motivos que explicavam os meus fracos resultados em termos de vendas. Mas desde que uso esses cartões, enquanto conduzo e decoro essas palavras, aprendi a pensar de maneira diferente. As inseguranças que costumavam me atormentar praticamente desapareceram, e em vez de ter pensamentos receosos de derrota e ineficácia, tenho pensamentos de fé e coragem. É extraordinária a forma como esse método mudou a minha vida. Ajudou-me também em termos profissionais, porque não é fácil fazer uma venda se chegamos ao escritório do cliente a pensar que ele não vai querer fazer negócio. Este plano utilizado pelo meu amigo é muito inteligente. Ao encher a mente com proclamações da presença, apoio e ajuda de Deus, conseguiu alterar os seus processos mentais e, por fim, ao domínio do seu sentimento de insegurança. Os seus poderes potenciais foram libertados. Aumentamos os nossos sentimentos de insegurança ou segurança através da forma como pensamos. Se os nossos pensamentos se fixam em expectativas sinistras de acontecimentos terríveis, o resultado é um sentimento de insegurança constante. O que é mais grave é a tendência de criar, através do poder do pensamento, a própria circunstância que tememos. Este caixeiro viajante criou efetivamente resultados positivos através de pensamentos vitais de coragem e confiança, recorrendo a um processo que consiste em colocar cartões à sua frente enquanto conduz. Os seus poderes, curiosamente inibidos por uma psicologia derrotista, fluem agora a partir de uma personalidade na qual as atitudes criativas foram estimuladas. Aparentemente, a falta de autoconfiança é um dos grandes problemas que afligem a humanidade nos dias de hoje. Foi realizado um estudo universitário junto de 600 alunos, que frequentavam cursos de psicologia. Foi pedido aos alunos que descrevessem os seus problemas pessoais mais complicados. 75% indicaram a falta de confiança. Podemos supor que o mesmo se aplica à população em geral. Por toda parte, encontramos pessoas que nutrem medos, que se escudam da vida, que sofrem de um sentimento profundo de desadequação e insegurança, que duvidam de seus próprios poderes. No seu âmago, desconfiam da sua capacidade de estar à altura das responsabilidades ou de agarrar as oportunidades. Sentem-se constantemente assombrados por um sentimento vago e sinistro de que vai acontecer algo de errado. Não acreditam que têm a capacidade de serem o que querem ser. Por isso, contentam-se com menos do que aquilo de que são capazes. Milhares de pessoas passam a vida prostradas, derrotadas e receosas. Na maior parte dos casos, essa frustração de poder é desnecessária. Os reveses da vida, a acumulação de dificuldades e a multiplicação de problemas tendem a sugar a energia e a deixar-nos esgotados e desanimados. Nessas condições, o verdadeiro estatuto do nosso poder é muitas vezes obscurecido, e acabamos por ceder a um desalento que não é justificado pelos fatos. É essencial reavaliar os valores da nossa personalidade.
Se for enquadrada num espírito de razoabilidade, esta avaliação pode convencer-nos de que estamos menos desanimados do que julgamos. Por exemplo, fui consultado por um homem com 52 anos, que se encontrava num estado de extremo desânimo e revelava um desespero enorme. Nas suas palavras, sentia-se acabado. Disse-me que havia perdido tudo o que tinha construído ao longo da sua vida. Tudo? Perguntei. Tudo, repetiu-me. Reafirmou que estava acabado. Não me resta mais nada. Desapareceu tudo. Não tenho esperança e estou demasiado velho para recomeçar. Perdi toda a minha fé. Naturalmente, sentia alguma empatia por ele. Era evidente que o principal problema era o fato de a sombra do desespero ter penetrado na sua mente e cegado a sua visão, distorcendo-a. Sob a influência desse raciocínio deturpado, os seus verdadeiros poderes inibiram-se ao ponto de o deixar impotente. Muito bem, disse-lhe eu. Por que não pega numa folha de papel e escreve aquilo que lhe resta de valor? Não vale a pena, suspirou. Já lhe disse que não me resta nada. Veremos, respondi-lhe, acrescentando em seguida. Ainda tem a sua esposa ao seu lado? Sim, claro. E ela é uma mulher maravilhosa. Estamos casados há 30 anos. Nunca me deixaria, por pior que fosse a nossa situação. Muito bem, vamos apontar isso. A sua esposa continua ao seu lado e nunca o deixaria, por pior que fosse a situação. E tem filhos? Sim, respondeu-me. Tenho 3 filhos, que são extraordinários. Fiquei comovido quando os ouvi dizer: pai, gostamos muito do senhor e pode contar sempre com a gente. Pois bem, é o segundo item da lista. 3 filhos que o adoram e o apoiam. Tem amigos? Sim, respondeu-me. Tenho ótimos amigos. Tenho de reconhecer que têm sido fantásticos. Já me disseram que gostariam de me ajudar, mas o que podem eles fazer? Não podem fazer nada. É o terceiro item. Tem amigos que gostariam de o ajudar e que têm consideração por você. E a sua integridade? Fez alguma coisa de errado? A minha integridade está intacta, respondeu. Sempre tentei fazer o que estava correto e a minha consciência está tranquila. Muito bem, disse-lhe. Será o quarto item, integridade. E sua saúde? A minha saúde está boa, respondeu. Estive doente poucos dias e creio que posso dizer que estou em boa forma física. Então será esse o quinto item, saúde física. E o que me diz dos nossos Estados Unidos? Acham que continuam a prosperar e que esta ainda é a terra das oportunidades? Sim, disse-me. É o único país no mundo onde eu gostaria de viver. Será o sexto item? Vive nos Estados Unidos, a terra das oportunidades, e tem gosto em viver aqui. A seguir perguntei-lhe: e a sua fé? Acredita em Deus e na sua ajuda? Sim, disse-me ele. Acho que não teria conseguido chegar até aqui sem a ajuda de Deus. Muito bem, continuei. Vamos rever a lista dos pontos positivos que compilamos. 1. Uma esposa maravilhosa, casado há 30 anos. 2. 3 filhos dedicados, dispostos a apoiá-lo. 3. Amigos que querem ajudá-lo e que têm consideração por você. 4. Integridade. Não tem nada de que se envergonhe. 5. Saúde física. 6. Vive nos Estados Unidos, o melhor país do mundo. 7. É um homem de fé. Passei-lhe o papel por cima da mesa. Veja o que tem aí. Parece-me que tem muitas coisas a seu favor. Não me tinha dito que tinha perdido tudo? Ele sorriu de forma constrangida. Acho que não pensei nessas coisas. Nunca vi a questão por esse prisma. Talvez a minha situação não seja assim tão má. Refletiu. Talvez consiga recomeçar a minha vida se tiver confiança, se sentir que tenho algum poder dentro de mim. Ele acabou por perceber e por recomeçar a sua vida.
mas o fez apenas quando alterou a sua perspectiva das coisas, a sua atitude mental. A fé dissipou as suas dúvidas e fez surgir nele poder suficiente para superar todas as dificuldades. Este incidente ilustra uma verdade profunda que é expressa numa afirmação muito importante, feita por um famoso psiquiatra, o Dr. Karl Menninger. Disse ele: "As atitudes são mais importantes do que os fatos." Vale a pena repetir essa frase até a verdade ganhar raízes na nossa mente. Qualquer fato com que nos deparemos na nossa vida, por mais difícil ou aparentemente desesperante que seja, não é tão importante como a nossa atitude perante o mesmo fato. A forma como encaramos pode derrotar-nos ainda antes de tomarmos qualquer medida em relação a ele. Podemos deixar-nos assoberbar mentalmente por um fato antes de começarmos a lidar com ele, mas um padrão de pensamento confiante e otimista pode alterar ou superar esse fato por completo. Conheço um indivíduo que é uma enorme mais-valia para a sua organização, não por possuir uma qualquer capacidade extraordinária, mas por demonstrar invariavelmente um padrão de pensamento triunfante. Quando seus associados encaram um assunto de forma pessimista, ele utiliza aquilo a que chama de o método do aspirador. Ou seja, através de uma série de perguntas, ele aspira o pó da mente dos seus associados e elimina as suas atitudes negativas. A seguir, calmamente sugere ideias positivas relacionadas à matéria em questão, até que uma nova atitude lhes proporcione uma nova concessão dos fatos. Os associados referem muitas vezes que os fatos lhes parecem diferentes quando o homem aplica o seu método. É a atitude confiante que faz toda a diferença. Mas não se trata aqui de toldar a objetividade com que se encaram os fatos. A vítima do complexo de inferioridade encara todos os fatos à luz de atitudes negativas. O segredo da correção passa por ter uma perspectiva lúcida, mas com pendor para uma apreciação positiva. Se sente que está desanimado e que perdeu a confiança na sua capacidade de triunfar, sente-se, pegue numa folha de papel e faça uma lista, não dos fatores que lhes são adversos, mas daqueles que o favorecem. Se você ficar constantemente pensando nas forças que parecem estar contra você, estará dando-lhes uma força que não se justifica. Vão assumir uma intensidade que não possuem na realidade. Mas se, pelo contrário, visualizar e afirmar vezes sem conta os pontos positivos e concentrar o seu pensamento neles, enfatizando-os ao máximo, ultrapassará qualquer dificuldade, independentemente da sua natureza. Os seus poderes interiores vão ser reafirmados e, com a ajuda de Deus, transformarão as suas derrotas em vitórias. Um dos mais poderosos conceitos é que a cura certa para a falta de confiança é a ideia de que Deus está ao nosso lado a ajudar-nos. É um dos mais simples ensinamentos da religião a ideia de que o Deus Todo-Poderoso nos acompanha, está sempre ao nosso lado, ajuda-nos e orienta-nos no bom caminho. Quando levada à prática, nenhuma outra ideia é tão poderosa no desenvolvimento da autoconfiança como esta simples crença. Para tal, basta repetir: Deus está comigo. Deus me ajuda. Deus me guia. Reserve vários minutos do seu dia para visualizar a sua presença. A seguir, desenvolva uma fé inabalável nesta proclamação. Trate dos seus afazeres com a certeza de que aquilo que proclamou e visualizou é verdade. Proclame, visualize e acredite, e concretizará a sua verdade. O poder gerado por esse procedimento vai surpreendê-lo. Os sentimentos de confiança dependem do tipo de pensamentos que habitualmente ocupam a nossa mente. Se tiver pensamentos derrotistas, vai acabar por sentir-se derrotado. Mas se optar por pensamentos confiantes e fizer disso um hábito prevalente, desenvolverá um sentimento de capacitação tal
que será capaz de superar qualquer dificuldade que surja no seu caminho. De fato, sentimentos de confiança induzem um aumento do poder. Nas palavras de Basil King, seja audaz e receberá o auxílio de forças poderosas. A experiência comprova esta premissa. Sentirá essas forças poderosas a ajudá-lo à medida que a sua fé, cada vez mais sólida, for alterando as suas atitudes. Emerson declarou uma verdade inabalável. Os conquistadores são aqueles que acreditam ser capazes. E acrescentou: faça aquilo que mais teme e terá como certa a conquista desse medo. Pratique a confiança e a fé, e os seus medos e inseguranças deixarão de ter poder sobre você. Certa vez, quando Stonewall Jackson planejava um ataque temerário, um dos seus generais objetou com receio, dizendo: tenho medo disso, ou receio daquilo. Colocando a mão sobre o ombro de seu temeroso subordinado, Jackson disse: general, nunca dê ouvido aos seus medos. O segredo é preencher a mente com pensamentos de fé, confiança e segurança. Assim, expulsará todos os pensamentos de dúvida e falta de confiança. Há um indivíduo que, durante muito tempo, foi atormentado por inseguranças e medos. Sugeri que lesse a Bíblia e sublinhasse com um lápis vermelho todas as passagens relativas à coragem e à confiança. Ele as decorou e encheu a mente com os pensamentos mais saudáveis, felizes e poderosos do mundo. Estes pensamentos dinâmicos transformaram o seu desespero debilitante em força inabalável. A mudança que ocorreu nele em poucas semanas foi impressionante. Passou de homem derrotado a personalidade confiante e inspiradora. Agora irradia coragem e magnetismo. Recuperou a confiança em si mesmo e nos seus poderes, através de um simples processo de condicionamento mental. Em resumo, o que pode fazer agora para aumentar a tua autoconfiança? Seguem-se 10 regras simples e práticas que visam ajudá-lo a ultrapassar atitudes de desadequação e pôr em prática a fé. Milhares de pessoas recorreram a essas regras e obtiveram bons resultados. Implemente esse programa e verá aumentar a confiança nos seus poderes. Será imbuído de uma nova sensação de capacitação. 1. Formule e enraize na sua mente a imagem de um indivíduo bem-sucedido. Agarre-se com unhas e dentes a essa imagem. Não permita que ela desvaneça. A sua mente vai procurar concretizar essa imagem. Nunca duvide da realidade da imagem mental. Esse é o maior perigo, porque a mente procura sempre concretizar aquilo que imagina. Por conseguinte, imagine sempre sucesso, independentemente do quão terrível tudo lhe pareça no momento. 2. Sempre que um pensamento negativo, relativo a seus poderes pessoais entrar em sua mente, anuncie em voz alta um pensamento positivo que o anule. 3. Não crie obstáculos na sua imaginação. Desvalorize tudo o que possa ser um obstáculo. Minimize-os. As dificuldades devem ser analisadas e abordadas de forma eficaz, de modo a serem eliminadas, mas sendo sempre encaradas de forma realista. Não podem ser empoladas por pensamentos receosos. 4. Não se deixe fascinar por terceiros, nem tente imitá-los. Ninguém pode encarnar a pessoa que é forma tão eficaz como o próprio leitor. Lembre-se que a maioria das pessoas, apesar da sua aparência e comportamento confiantes, por norma sentem o mesmo medo que o leitor e têm as mesmas dúvidas em relação a si mesmas. 5. 10 vezes ao dia, repita estas palavras dinâmicas. Se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Romanos 8,31. Pare de ler agora e repita-as, lentamente e com confiança. 6. Peça a um conselheiro competente que o ajude a compreender a sua forma de agir.
Descubra as origens dos seus sentimentos de inferioridade e insegurança, que muitas vezes estendem raízes até a infância. O autoconhecimento é a chave da cura. 7. 10 vezes ao dia, faça a seguinte proclamação, repetindo-a em voz alta, se possível. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Repita essas palavras agora. Esta proclamação mágica consubstancia o antídoto mais potente contra os pensamentos de inferioridade. 8. Faça uma avaliação precisa das suas capacidades e aumente o resultado em 10%. Não seja egoísta, mas desenvolva um respeito saudável por si próprio. Acredite nos seus poderes libertados por Deus. 9. Coloque-se nas mãos de Deus. Para tal, diga simplesmente: estou nas mãos de Deus. Acredite que está a receber todo o poder de que necessita. Agora, sinta-o a percorrer o seu corpo. Proclame: o reino de Deus está entre nós. Lucas 17:21. De modo a espoletar o poder necessário para fazer face às exigências da vida. 10. Lembre-se que Deus está com você e que nada poderá derrotá-lo. Acredite que está recebendo agora o poder através dele. Uma mente em paz é geradora de poder. Ao pequeno almoço, numa sala de refeições de hotel, éramos 3 à mesa a trocar impressões sobre como tínhamos dormido nessa noite. Obviamente, um tema de enorme relevância. Um de nós queixou-se de uma noite mal dormida. Passou a noite às voltas na cama e acordou tão exausto como se deitou. É melhor deixar de ouvir notícias antes de me deitar, observou. Estive atento ao noticiário de ontem à noite e fiquei com os ouvidos cheios de problemas. É uma frase esclarecedora. Os ouvidos cheios de problemas. Não admira que tivesse dormido mal. Talvez o café que bebi antes de me deitar tenha tido alguma coisa a ver com isso, brincou. O outro homem disse de sua justiça. Já eu passei uma noite em beleza. Li as notícias do jornal vespertino e vi o noticiário da tarde. Por isso, tive tempo de as digerir antes de ir para a cama. Mas como é óbvio, continuou, recorri ao meu plano para adormecer que nunca falha. Procurei saber que plano era esse, e ele explicou-me da seguinte maneira. Quando era mais novo, o meu pai, que era agricultor, tinha o hábito de reunir a família na sala quando chegava a hora de dormir, para nos ler passagens da Bíblia. Parece que ainda consigo ouvi-lo. Na verdade, sempre que ouço os versículos da Bíblia, é como se os ouvisse no tom da voz do meu pai. Após as orações, subia para o meu quarto e dormia como um anjinho. Mas quando saí de casa, afastei-me das leituras da Bíblia e dos hábitos de oração. Confesso que durante anos, praticamente as únicas vezes em que rezei foi quando me vi em apuros. Contudo, há alguns meses, eu e a minha mulher, confrontados com alguns problemas complicados, decidimos retomar esses hábitos. Descobrimos que era uma prática muito benéfica. Por isso, agora, todas as noites antes de nos deitarmos, lemos a Bíblia e fazemos uma pequena sessão de oração. Não sei o que tem isso de especial, mas a verdade é que tenho dormido melhor e a nossa situação melhorou a todos os níveis. Na verdade, descobri a utilidade dessa prática mesmo em viagem, como é o caso. Por isso continuo a ler a Bíblia e a rezar. Ontem à noite deitei-me e li o Salmo 23. Li-o em voz alta e fez maravilhas. Virou-se para o outro indivíduo e disse: Não me deitei com os ouvidos cheios de problemas. Deitei-me com a mente em paz. Temos aqui 2 frases crípticas: os ouvidos cheios de problemas e uma mente em paz. Qual delas escolhe?
O segredo está na mudança da atitude mental. Temos de aprender a viver com uma base de pensamento diferente. Apesar de as mudanças na forma de pensar exigirem esforço, é muito mais fácil do que continuar a viver assim. Viver em tensão é difícil. Viver com paz interior, de forma harmoniosa e sem tensão, facilita a nossa existência. O maior desafio na conquista da paz mental é o esforço necessário para renovar a forma de pensar, de modo a esta ir ao encontro da atitude descontraída de aceitação da dádiva de Deus, consubstanciada na paz. Para ilustrar a adoção de uma atitude descontraída e a consequente obtenção de paz, penso sempre na experiência que vivi numa determinada cidade, onde certa noite dei uma palestra. Antes de subir ao pódio, estava nos bastidores a rever o meu discurso, quando fui abordado por um indivíduo que queria discutir um problema pessoal. Informei-o que, de momento, era impossível falarmos, visto que estava prestes a subir ao palco, mas pedi-lhe que esperasse por mim. Enquanto fazia o meu discurso, reparei que ele se deixou ficar nas alas a andar de um lado para o outro, com grande nervosismo, mas que no final tinha desaparecido. Porém, eu guardava o cartão que ele me dera, o qual indicava tratar-se de um homem com considerável influência na cidade. Quando voltei para o hotel, apesar de já ser tarde, não consegui deixar de me preocupar com um indivíduo. Por isso, decidi telefonar-lhe. Ficou surpreendido com o fato de eu ter respondido e explicou-me que não tinha esperado porque era óbvio que eu estava muito ocupado. Só queria que rezasse comigo, disse-me. Pensei que se rezasse comigo, talvez eu conseguisse ter alguma paz de espírito. Não há nada que nos impeça de rezar pelo telefone, agora mesmo, retorqui, apanhando de surpresa. Ele respondeu: Nunca ouvi falar em rezar pelo telefone. E por que não? Perguntei. Um telefone é um aparelho de comunicação. Está apenas à distância de alguns quarteirões de mim, mas podemos estar juntos através do telefone. Além disso, continuei, o Senhor está ao lado de cada um de nós. Está nas duas extremidades desta linha, assim como no meio. Está com você e comigo. Está bem, concordou. Gostaria que rezasse por mim. Fechei os olhos e rezei pelo homem do outro lado da linha. Rezei como se estivéssemos na mesma divisão. Ele conseguia ouvir, e o Senhor também. Quando terminei, sugeri: Não quer rezar? Não obtive resposta, então escutei um soluço do outro lado da linha, e a seguir, estas palavras: Não consigo falar. Chore durante 1 minuto ou 2, e depois reze, sugeri. Diga a Deus tudo o que o perturba. Presumo que seja uma linha telefônica privada, mas mesmo que não seja, e esteja alguém a ouvir, não importa. Para todos os efeitos, somos apenas 2 vozes. Ninguém sabe quem somos. Incentivado pelas minhas palavras, ele começou a rezar. A princípio, de forma hesitante, mas depois abriu o coração com grande fervor, revelando todo o ódio, frustração e sentimentos de fracasso que guardava dentro de si, e em grande quantidade. Por fim, rezou numa súplica: Jesus, sei que é descaramento da minha parte pedir-lhe seja o que for, uma vez que nunca fiz nada por ti. Presumo que saibas que não passo de um pobre coitado, apesar de me fazer de muito importante. Estou farto de tudo isto. Jesus, ajuda-me, por favor. Voltei a rezar, pedi a Deus que atendesse a uma prece e disse: Senhor, na outra ponta desta linha, coloca a tua mão sobre o meu amigo e dá-lhe paz. Ajuda-o a sujeitar-se e a aceitar a tua dádiva de paz. Finda a minha oração, houve uma longa pausa, e para sempre recordarei o seu tom de voz, quando me disse: Nunca me esquecerei dessa experiência, e quero que saiba
que pela primeira vez em meses sinto-me limpo por dentro, feliz e em paz. Este homem empregou uma técnica simples para trazer paz à sua mente. Esvaziou a mente e recebeu a paz que foi a dádiva de Deus. Como referiu um médico, o problema de muitos dos meus pacientes reside apenas nos seus pensamentos. Tenho uma terapêutica favorita que receito a alguns, mas não numa receita médica que possa ser levada na farmácia. A minha receita é um versículo da Bíblia, Romanos 12, 2. Não escrevo o versículo para os meus pacientes, obrigo-os a ir procurá-lo, e diz o seguinte: deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade. Para serem mais felizes e saudáveis, precisam de renovar a sua mente, ou seja, alterar o padrão dos seus pensamentos. Quando tomam a medicação, ficam com a mente em paz. Isso é gerador de saúde e bem-estar. Um método primário para obter uma mente em paz consiste em praticar o esvaziamento da mente. Vamos aprofundar este tópico no outro capítulo, mas se o refiro aqui, é para sublinhar a importância de uma catarse mental frequente. Recomendo uma limpeza mental pelo menos 2 vezes ao dia, ou com maior frequência se necessário. Esvazie a sua mente de medos, ódio, inseguranças, arrependimentos e sentimentos de culpa. O simples fato de fazer esse esforço consciente para esvaziar a sua mente tem tendência a proporcionar algum alívio. Nunca teve uma sensação de alívio quando foi capaz de desabafar com alguém da sua confiança, preocupações que lhe causavam um aperto no coração? Enquanto pastor, observei muitas vezes o quão importante é para as pessoas poderem contar com alguém em quem podem confiar totalmente, para desabafarem sobre o que perturba sua mente. Realizei um serviço religioso a bordo do SS Lurleen, numa recente viagem a Honolulu. No decurso da minha prédica, sugeri que as pessoas que tivessem a mente cheia de preocupações se dirigissem para a popa do navio e eliminassem de forma criativa esses pensamentos de ansiedade da sua mente. Que os atirassem borda fora e ficassem a vê-los desaparecer na esteira do navio. Pode parecer uma sugestão quase infantil, mas um homem veio ter comigo mais tarde e disse: fiz o que sugeriu e fiquei espantado com o alívio que isso me proporcionou. Durante esta viagem, todos os fins de tarde ao pôr do sol, vou atirar todas as minhas preocupações borda fora, até desenvolver a psicologia de as eliminar por completo da minha consciência. Todos os dias vou vê-las desaparecer no grande oceano do tempo. A Bíblia não nos ensina a esquecer tudo aquilo que ficou para trás? O homem a quem essa sugestão interessou não é um sentimentalista incorrigível. Muito pelo contrário, é uma pessoa de uma extraordinária estatura mental, um destacado líder no seu setor. Claro que esvaziar a mente não chega. Se a mente ficar vazia, tem de voltar a ser preenchida com algo. A mente não pode ser um vácuo. O leitor não pode andar sempre por aí com a mente vazia. É verdade que algumas pessoas parecem conseguir esse feito, mas, regra geral, é necessário voltar a encher a mente para que os antigos pensamentos infelizes que expulsou não voltem a entrar. Para impedir que isso aconteça, comece imediatamente a preencher a sua mente com pensamentos criativos e saudáveis. A seguir, quando os medos, ódios e preocupações antigos que o atormentaram durante tanto tempo tentarem esgueirar-se de novo lá para dentro, vão encontrar um cartaz na porta da sua mente, onde pode ler-se: ocupado. O mais certo é insistirem para entrar, uma vez que se sentem em casa por terem vivido na sua mente durante tanto tempo. Mas os novos pensamentos saudáveis que invocou vão estar mais fortes e resistentes e serão capazes de os expulsar. Em pouco tempo, os pensamentos antigos vão desistir por completo e deixá-lo em paz. Irá desfrutar de uma mente em paz de forma permanente.
De tempos em tempos, no seu dia a dia, invoque uma série de pensamentos tranquilos. Deixe-se invadir por imagens mentais dos cenários mais tranquilos que alguma vez visitou. Como, por exemplo, um belo vale onde reina o sossego de um fim de tarde, enquanto as sombras se alongam e o sol reclama o merecido repouso. Ou recorde o brilho prateado da lua, refletindo as águas ondulantes. Ou lembre-se do mar a invadir suavemente as praias de areia fina. Essas imagens pacíficas serão como um bálsamo para a sua mente. De tempos em tempos, ao longo do dia, deixe-se invadir lentamente por imagens de paz. Ponha em prática a técnica da articulação sugestiva, ou seja, repita em voz alta algumas palavras específicas. As palavras têm um enorme poder sugestivo, e basta a sua menção para suscitarem a cura. Se enunciar uma série de palavras suscetíveis de causar pânico, a sua mente mergulhará imediatamente num estado de nervosismo. O mais certo é sentir um arrepio no estômago, que afetará todo o seu organismo. Se, pelo contrário, enunciar palavras pacíficas e tranquilizadoras, a sua mente reagirá de forma tranquila. Empregue palavras como tranquilidade. Repita essa palavra lentamente, várias vezes. Tranquilidade é uma das palavras mais belas e melódicas da nossa língua, e basta referi-la para induzirmos um estado tranquilo. Outra palavra curativa é serenidade. Evoque uma imagem de serenidade enquanto enuncia a palavra. Repita-a lentamente e esteja consciente daquilo que ela simboliza. Palavras como estas têm poderes curativos quando são usadas dessa forma. É também bastante útil usar versos de poesias ou passagens das Sagradas Escrituras. Um conhecido que alcançou uma extraordinária paz de espírito tem por hábito escrever em cartões citações invulgares que expressam paz. Traz sempre consigo na carteira um dos cartões e consulta-os frequentemente até decorar cada uma das citações. Ele diz que cada uma dessas ideias, enraizadas no subconsciente, lubrifica a sua mente com a paz. Um conceito pacífico é efetivamente um lubrificante em pensamentos perturbados. Uma das citações a que recorre é da autoria de um místico do século XVI. Que nada te perturbe, que ninguém te assuste, tudo é transitório, exceto Deus. Deus é o suficiente. As palavras da Bíblia têm um valor terapêutico particularmente forte. Decore-as na sua mente, permitindo que se dissolvam no seu consciente. E verá que se espalham como um bálsamo curativo na sua estrutura mental. Este é um dos processos mais simples de pôr em prática, e também um dos mais eficazes na obtenção da paz de espírito. Um vendedor contou-me um incidente que ocorreu num quarto de hotel no Midwest. Ele integrava um grupo de empresários que organizaram uma conferência. Um dos homens estava muito nervoso, irascível, conflituoso e exasperado. Todos os presentes o conheciam bem e perceberam que ele estava sob grande pressão. Mas, por fim, a sua atitude irritante acabou por enervar toda a gente. De imediato, este indivíduo nervoso retirou da sua mala de viagem um grande frasco de remédio, com aspecto salobro, e serviu-se de uma dose generosa. Quando lhe perguntaram que remédio era aquele, ele grunhiu: "É para os nervos. Sinto que vou estilhaçar em 1000 pedaços. A pressão em que me encontro faz-me acreditar que vou acabar por ceder. Tento não dar mostras disso, mas acho que até vocês já repararam como estou nervoso. Este remédio foi-me recomendado, e já despachei vários frascos, mas não parece surtir efeito." Os outros homens riram-se, e um deles falou: "Bill, não sei nada sobre esse remédio que está a tomar. Pode ser até que seja bom, mas tem um remédio para os nervos que vai lhe fazer muito melhor do que isso. Digo isso porque me curou, e eu estava pior do que o Bill." "De que se trata?" apressou-se ele a perguntar.
O homem abriu a mala e tirou um livro. Este livro é tudo aquilo de que precisa, a sério. Presumo que ache estranho que ande com uma Bíblia na mala, mas não me incomoda que saibam. Não é algo que me envergonhe. Há 2 anos que ando com esta Bíblia na mala e sublinhei algumas passagens que me ajudam a manter a paz de espírito. Resultou comigo e acho que pode ajudá-lo. Por que não experimenta? Os outros seguiam atentamente esta conversa invulgar. O homem nervoso estava enterrado na cadeira. Percebendo que ele o ouvia com interesse, o orador continuou. Certa noite, tive uma experiência invulgar num hotel que suscitou em mim o hábito de ler a Bíblia. Andava num estado de ansiedade. Estava eu numa viagem de negócios, quando, num fim de tarde, entrei no meu quarto muito enervado. Tentei redigir algumas cartas, mas não conseguia concentrar-me. Comecei a andar de um lado para o outro. Tentei ler o jornal, mas isso irritou-me ainda mais. Por isso, decidi descer até o bar para beber um copo. Qualquer coisa que me afastasse de mim mesmo. Enquanto estava junto à cômoda, o meu olhar foi atraído para a Bíblia que ali se encontrava. Já tinha visto muitas Bíblias daquelas em quartos de hotel, mas nunca tinha lido nenhuma. Contudo, algo me impeliu a abrir o livro e comecei a ler um dos salmos. Lembro-me que li esse salmo em pé e que depois me sentei para ler outro. Fiquei curioso, mas acima de tudo surpreendido comigo mesmo. Estava a ler a Bíblia. Aquilo era hilariante, mas continuei a ler. Depressa cheguei ao Salmo 23. Tinha aprendido aquele em miúdo, na catequese, e fiquei espantado ao perceber que ainda o sabia quase todo de cor. Tentei repeti-lo, sobretudo a parte: Ele guia-me até as águas tranquilas e refrigera a minha alma. Essa frase agradou-me, afetou-me de certa maneira. Fiquei ali sentado a repeti-la vezes sem conta, e quando dei por mim, acordei. Aparentemente tinha adormecido e acordava agora de um sono profundo. Só dormi durante 15 minutos, mas acordei renovado e repousado como se tivesse tido uma noite de sono reparador. Ainda me lembro do sentimento maravilhoso de repouso completo. A seguir, percebi que me sentia em paz e disse para mim mesmo: isso é muito estranho. O que se passa comigo para andar a perder essa benesse maravilhosa? Após essa experiência, continuou, comprei uma Bíblia pequena que coubesse na minha mala e desde então que a trago comigo. Gosto genuinamente de a ler e não me sinto tão nervoso como antes. Portanto, acrescentou, experimente também, Bill, e veja se dá resultado. Bill experimentou e continuou a experimentar. Confidenciou que, a princípio, foi um pouco estranho e difícil, e que só lia a Bíblia quando não tinha ninguém por perto. Não queria que achassem que era beato ou místico. Mas agora diz que já leva a Bíblia consigo no ônibus, no avião e em qualquer lugar, que a lê e que isso faz maravilhas. Já não preciso tomar remédios para os nervos e para a ansiedade, declarou. Este método deve ter resultado no caso de Bill, uma vez que se transformou num homem de trato fácil. As suas emoções estão controladas. Estes 2 homens descobriram que não é difícil obter paz de espírito. Basta alimentar a nossa mente com pensamentos que proporcionem paz. Para ter uma mente em paz, basta preenchê-la com paz. É tão simples quanto isso. Há outras formas práticas que permitem desenvolver serenidade e atitudes pacíficas. Uma delas é a conversa. Consoante as palavras e o tom de voz que usamos, podemos convencer-nos a sentirmos-nos nervosos, exasperados e perturbados. Podemos nos convencer a obter resultados positivos ou negativos. Através do nosso discurso, podemos também obter reações pacíficas. Fale de forma pacífica para se sentir em paz. Em grupo, quando a conversa assumir um rumo menos aconselhado, procure injetar ideias pacíficas na conversa. Repare como isso neutraliza as tensões nervosas.
As conversas pautadas por expressões de expectativas de infelicidade, ao pequeno almoço, por exemplo, muitas vezes definem a forma como corre o dia. Não admira que tudo corra em conformidade com as especificações infelizes. As conversas negativas afetam de forma adversa as circunstâncias. Sem dúvida que as conversas de natureza tensa e nervosa aumentam a agitação interior. Pelo contrário, se iniciar o dia com atitudes que denotam paz, satisfação e felicidade, os seus dias terão tendência a ser agradáveis e bem-sucedidos. Tais atitudes constituem fatores ativos e definitivos na criação de condições satisfatórias. Atente na sua forma de falar, se pretender obter paz de espírito. É importante eliminar todas as ideias negativas das conversas, uma vez que elas tendem a gerar tensão e perturbação interior. Por exemplo, se está almoçando com um grupo de pessoas, não diga que os comunistas estão prestes a tomar conta do país. Em primeiro lugar, os comunistas não vão tomar conta do país. E ao dizer isso, está a criar uma relação depressiva nas mentes dos seus interlocutores. É indiscutível que a digestão fica afetada. O comentário depressivo vai influenciar a atitude de todos os presentes, que vai passar a denotar uma ligeira irritação. Todos eles vão ficar com a impressão de que há algo errado com tudo. Há alturas em que temos de enfrentar essas questões difíceis e lidar com elas de forma objetiva e firme. E ninguém despreza mais o comunismo do que eu. Mas, de forma a obter paz de espírito, preencha suas conversas pessoais e coletivas com expressões positivas, alegres, otimistas e satisfatórias. As palavras que enunciamos têm um efeito direto e claro nos nossos pensamentos. Os pensamentos criam palavras, pois são elas os veículos das ideias. Mas as palavras também afetam os pensamentos e ajudam a condicionar, se não mesmo a criar atitudes. Na verdade, muitas vezes aquilo que consideramos ser o ato de pensar começa com a fala. Por conseguinte, se as conversas que temos forem escrutinadas e disciplinadas, de forma a garantirmos que contêm expressões pacíficas, o resultado serão ideias pacíficas e, em última análise, paz de espírito. Outra técnica eficaz no desenvolvimento de uma mente em paz é a prática diária do silêncio. Todos devem insistir em ter pelo menos um quarto de hora de silêncio absoluto a cada 24 horas. Dirija-se sozinho para o local mais silencioso que estiver à sua disposição e sente-se ou deite-se durante 15 minutos, pondo em prática a arte do silêncio. Não fale com ninguém, não escreva, não leia. Pense o menos possível. Coloque a sua mente em ponto morto. Imagine a sua mente tranquila e inativa. A princípio não será fácil, porque os pensamentos vão continuar a inundar a sua mente, mas a prática vai aumentar a sua eficiência. Imagine a sua mente como a superfície de um lago e veja até que ponto consegue acalmá-la, de modo a não existir nenhum tipo de ondulação. Assim que atingir um estado de tranquilidade, preste atenção aos sons mais profundos da harmonia, da beleza e de Deus que podem ser encontrados na essência do silêncio. Infelizmente, os americanos não são dotados do que toca a essa prática, o que é uma pena, pois, como disse certa vez Thomas Carlyle, o silêncio é o elemento no qual se moldam grandes coisas. Esta geração perdeu algo que os nossos antepassados conhecem bem e que ajudou a moldar o seu caráter: o silêncio das grandes florestas ou das amplas planícies. Talvez a nossa falta de paz interior se deva, em certa medida, ao efeito do ruído do sistema nervoso dos nossos contemporâneos. Estudos científicos demonstram que o ruído no local onde trabalhamos, vivemos ou dormimos reduz em grande medida a eficiência. Ao contrário do que se pensa, é discutível se alguma vez ajustamos completamente os nossos mecanismos físicos, mentais ou nervosos ao ruído. Por mais familiar que se torne o ruído repetido,
nunca deixa de ser ouvido pelo subconsciente. Buzinas de automóveis, o ruído dos aviões e outros barulhos estridentes resultam em atividade física durante o sono. Os impulsos transmitidos para e através dos nervos por estes sons causam movimentos musculares que impedem o repouso efetivo. Se a reação for suficientemente grave, pode ser em tudo semelhante a um choque. Pelo contrário, o silêncio é uma prática reparadora, calmante e saudável. Nas palavras de Stardaily, tanto quanto sei, nenhum homem ou mulher que conheça e que esteja ciente da forma de praticar o silêncio e o faça, esteve alguma vez doente. Reparei que as minhas aflições me assaltam quando não equilibro a expressão com o relaxamento. Stardaily associa o silêncio à cura espiritual. A noção de repouso que resulta da prática do silêncio total é uma terapia de incomensurável valor. Nas circunstâncias da vida moderna, com um ritmo cada vez mais frenético, a prática do silêncio não é tão simples como era no tempo dos nossos antepassados. Existe atualmente uma série de dispositivos produtores de ruído que não existia no seu tempo. E além disso, os nossos horários são caóticos. Deixou de existir espaço no mundo moderno e, aparentemente, também estamos a tentar aniquilar o fator tempo. É muito raro um indivíduo poder caminhar numa floresta, sentar-se à beira do mar ou meditar numa montanha ou no convés de um navio em alto mar. Mas se vivermos essas experiências, podemos imprimir na nossa mente a imagem desse local silencioso, assim como tudo aquilo que sentimos na altura, e regressar a esse local através da memória, para reviver a experiência com a mesma intensidade que sentimos quando lá estivemos fisicamente. Na verdade, quando regressamos a esse local na memória, a mente tem a tendência de eliminar os fatores menos positivos que ocorreram na situação em concreto. A visita através da memória supera muitas vezes a realidade, visto que a mente tem tendência a reproduzir apenas a beleza na cena relembrada. Por exemplo, escrevo essas palavras sentado na varanda de um dos hotéis mais bonitos do mundo, o Royal Hawaiian, na famosa e romântica Waikiki Beach, em Honolulu, no Havaí. Estou a olhar para um jardim pontilhado por palmeiras graciosas, que ondulam com a brisa suave que se faz sentir. No ar, sente-se o aroma das flores exóticas. Os hibiscos, dos quais existem 2.000 variedades nestas ilhas, cobrem o jardim. Das janelas, avisto árvores de papaias carregadas de frutos maduros. A cor viva das acácias rubras, a chama das árvores das florestas, acentua a elegância do cenário, e as acácias parecem vergar-se ao peso das suas esplendorosas flores brancas. O maravilhoso mar azul que banha estas ilhas prolonga-se a perder de vista. As ondas brancas agigantam-se em direção à costa, e tanto os havaianos quanto os hóspedes, como é o meu caso, galgam graciosamente as ondas em pranchas de surf, e também em canoas. No conjunto, trata-se de um cenário de uma beleza estarrecedora. Tem sobre mim um indescritível efeito reparador, enquanto estou aqui, sentado a escrever sobre o poder gerado por uma mente em paz. As responsabilidades que pautam o meu dia a dia parecem-me agora muito distantes. Apesar de estar no Havaí para participar numa série de palestras e para escrever este livro, deixo-me contagiar pela paz que preenche este espaço. Porém, sei que só quando regressar à minha casa, em Nova York, a 8.000 quilômetros de distância, é que irei saborear verdadeiramente a enorme alegria que me faz sentir a beleza que contemplo agora. Ficará cristalizada na memória, como um refúgio inestimável para onde a minha mente pode vagar nos dias ocupados que tenho pela frente. Frequentemente, quando estiver longe deste paraíso, regressarei através da memória para encontrar a paz na praia alinhada por palmeiras e banhada pelas ondas de Waikiki. Preencha sua mente com o máximo de experiências pacíficas possível
e efetue visitas regulares e deliberadas através da memória. Tende a aprender que a forma mais fácil de alcançar uma mente descansada é através da criação de uma mente descansada. Isso alcança-se com a prática, através da aplicação dos princípios simples que estão enunciados nesse livro. A mente está muito receptiva à aprendizagem e à disciplina. Pode convencer a mente a pensar naquilo que quiser, mas lembre-se que ela só pode refletir aquilo que recebeu previamente. Se encher os seus pensamentos com experiências, palavras e ideias pacíficas, conseguirá acumular um acervo de experiências geradoras de paz ao qual poderá recorrer em busca de consolo e renovação de espírito. Será uma importante fonte de poder. Passei uma noite com um amigo que tem uma casa encantadora. Tomamos o pequeno almoço numa sala singular e interessante. As 4 paredes estão pintadas com um mural muito bonito que retrata a paisagem campestre onde o meu anfitrião foi criado desde pequeno. Trata-se de uma paisagem de colinas ondulantes, vales amenos e regatos formosos, muito límpidos e reluzentes, correndo em cambalhotas por entre as pedras. Estradas sinuosas serpenteiam por prados verdejantes. Pequenas cabanas pontilham a paisagem. Ao centro, vemos uma igreja branca encimada por um grande campanário. Durante o pequeno almoço, o meu anfitrião falou-me sobre este cenário da sua juventude, indicando vários pontos de interesse no mural que preenchia as paredes. Ele me disse: "Muitas vezes, quando estou sentado nessa sala, uso vários pontos na minha memória e revivo outros tempos. Lembro-me, por exemplo, de percorrer aquele carreiro descalço quando era pequeno, e ainda me lembro da sensação de ter o pó entre os dedos dos pés. Lembro-me de passar muitas tardes de verão a pescar naquele lago de trutas e de descer aquelas colinas no inverno. Aquela era a igreja que frequentava quando era pequeno." Sorriu antes de continuar. "Ouvi muitos e longos sermões naquela igreja, mas recordo com gratidão a bondade das pessoas e a singeleza de suas vidas. Consigo estar aqui, sentado a olhar para aquela igreja e recordar os hinos que ali ouvi com os meus pais, sentado nos bancos, lado a lado. Estão há muito enterrados naquele cemitério junto à igreja, mas na minha memória, vejo-me muitas vezes junto às suas campas e ouço-os falar comigo como faziam antigamente. Já me canso muito e por vezes me sinto nervoso e tenso. Me ajuda a estar aqui sentado e voltar aos dias em que não tinha a mente cheia de problemas, quando a vida era uma novidade. Isso me ajuda e me dá paz." Nem todos podemos ter um mural daqueles na parede da sala de jantar, mas o leitor pode pintá-lo nas paredes de sua mente. Imagens das experiências mais belas da sua vida. Despenda tempo a recordar os pensamentos que essas imagens sugerem. Por mais ocupado que esteja, ou sejam quais forem as responsabilidades que carrega aos ombros, esta prática simples e singular, que já deu provas de sua eficácia em muitas ocasiões, pode proporcionar-lhe efeitos benéficos. É uma forma simples e fácil de obter paz de espírito. Há um fator na questão da paz interior que deve ser abordado devido à sua importância. Frequentemente, descubro que as pessoas que não têm paz interior são vítimas de um mecanismo autopunitivo. Em algum momento da sua experiência, cometeram um pecado e são atormentados pela culpa. Mas procuraram genuinamente o perdão divino, e o Senhor perdoa sempre aqueles que pedem perdão de forma sincera. Porém, existe uma característica curiosa na mente humana, que por vezes não permite que um indivíduo se perdoe a si próprio. Sente que merece ser punido, e por conseguinte, antecipa constantemente essa punição. Em resultado disso, vive num receio constante de que algo está para acontecer. Para encontrar a paz nessas circunstâncias, vê-se obrigado a aumentar a intensidade das suas atividades. Sente que o trabalho árduo pode aliviar o seu sentimento de culpa. Um médico disse-me certa vez que muitos dos casos de esgotamento com que lidava
tinham quase sempre por base um sentimento de culpa, que os pacientes procuravam, inconscientemente, compensar com trabalho. O paciente atribuía o esgotamento não ao sentimento de culpa, mas ao excesso de trabalho. Porém, dizia o médico, estes homens não teriam esgotamento por excesso de trabalho se tivessem reconhecido o sentimento de culpa. A paz de espírito nestas circunstâncias pode ser obtida contrapondo a culpa e a tensão que ela produz com a terapia reparadora de Cristo. Numa estância balnear, onde me hospedei durante alguns dias para escrever em paz, encontrei um homem de Nova York que conhecia de passagem. Era um empresário agitado, frenético e muito nervoso. Estava tomando banho de sol numa espreguiçadeira. A seu convite, sentei-me para falar um pouco com ele. Fico feliz em vê-lo descontraído aqui nesse local tão bonito, comentei. Ele respondeu com algum nervosismo. Não devia estar aqui. Tenho montes de trabalho em casa. Estou sob uma enorme pressão. O trabalho deixou-me abaixo, sinto-me nervoso e não consigo dormir. Ando agitado. A minha mulher insistiu que viesse para cá uma semana. Os médicos dizem que eu não tenho nada de mal, que só preciso descansar um pouco a cabeça e descontrair. Mas como é que se faz isso? Atirou ele, lançando-me um olhar patético. Doutor, daria tudo para ter paz e sossego. É aquilo que mais quero no mundo. Falávamos durante algum tempo e veio à tona que ele vivia com receio que ocorresse algo de sinistro. Durante anos, antecipou um acontecimento desastroso, sempre à espera que acontecesse algo de mal à sua mulher, aos seus filhos ou à sua casa. Não foi difícil analisar o seu caso. A sua insegurança tinha duas origens: as inseguranças da infância e sentimentos de culpa posteriores. A sua mãe sempre sentira que algo de mal ia acontecer, e ele acabou por absorver a sua ansiedade. Ao longo da vida, cometeu alguns pecados, e o seu subconsciente nunca abdicou da autopunição. Tornou-se uma vítima do mecanismo autopunitivo. Face a esta infeliz combinação, dei com ele num estado de reação nervosa altamente inflamado. No final da nossa conversa, deixei-me ficar ao lado da sua espreguiçadeira. Não havia ninguém por perto. Por isso, sugeri com algum pudor. Por acaso gostaria que rezasse por você? Ele acenou que sim, e eu pus a minha mão sobre o seu ombro, e rezei. Jesus, tal como curaste os enfermos e lhes deste paz há tantos séculos, cura agora este homem. Concede-lhe o teu perdão. Ajuda-o a perdoar a si próprio. Afasta-o dos seus pecados e faz-lhe saber que não lhe guardas rancor. Liberta-o dos seus pecados, faz com que a tua paz entre na sua mente, na sua alma e no seu corpo. Ele olhou para mim com uma expressão estranha e afastou o olhar, pois as lágrimas corriam-lhe pelo rosto, e ele não queria que eu as visse. Sentimos os dois o mesmo constrangimento, e decidi deixá-lo. Meses depois, voltei a encontrá-lo, e ele me disse: alguma coisa mudou no meu íntimo no dia em que rezou por mim. Senti uma estranha sensação de tranquilidade e paz, e também de cura. Agora, vai à igreja com frequência e lê a Bíblia todos os dias. Cumpre a lei de Deus e sente uma enorme energia interior. É um homem saudável e feliz, pois tem a mente e o coração repletos de paz. Fim. Se você gostou do meu trabalho, confira também os outros vídeos do canal. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva, ativando também o sino das notificações. Se o projeto continuar crescendo, vamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e você vai ter sempre um audiolivro novo para escutar aqui, no canal Domínio Público Audiolivros. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.